Olá, boa tarde. 5 navios estão na costa brasileira com surto de Covid-19 devido à pandemia. As companhias suspenderam as operações até o dia 21 de janeiro. Quem ia viajar nesse período terá que buscar uma solução. O Procon do Rio de Janeiro notificou 2 empresas de cruzeiro para garantir o direito dos consumidores. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Agora é lei. Entregadores de aplicativo vão contar com mais proteção e garantias até o fim da pandemia. Tribunal Regional Federal da 5ª Região nega pedido de indenização aos produtores de etanol. Nos últimos anos, a União e a Petrobras teriam cometido infração à ordem econômica. E ainda, a Advocacia Geral da União apresenta ao Supremo Tribunal Federal informações complementares sobre a inclusão de crianças no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ordem de reintegração de posse de um prédio na Rua Augusta, em São Paulo, capital, determinada pelo desembargador de plantão do Tribunal de Justiça do Estado. No local residem mais de 40 pessoas e ao menos 35 crianças em situação de vulnerabilidade. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que o Estado de São Paulo preste informações sobre a capacidade de assentar as famílias eventualmente desalojadas. A Advocacia Geral da União determinou a suspensão do... A Advocacia Geral da União atendeu a determinação do Supremo Tribunal Federal e apresentou nesta quarta-feira informações complementares sobre a inclusão de crianças no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Rabelo. No documento apresentado ontem ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União destacou que todas as providências para uma decisão segura e responsável para estender a campanha de imunização para as crianças de 5 a 11 anos teriam sido tomadas. A AGU também apresentou o resultado da consulta pública sobre o tema, em que 64% dos participantes discordaram da exigência de prescrição médica para a vacinação. A AGU argumentou ainda que a ação teria perdido o objeto, uma vez que o governo federal já teria divulgado os detalhes da imunização de crianças. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as doses vão começar a ser aplicadas ainda neste mês de janeiro e não será cobrada a prescrição médica. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o pedido de indenização por supostos prejuízos aos produtores de etanol na fixação de preço dos combustíveis pela União e pela Petrobras. O pedido de indenização foi feito pela Associação de Plantadores de Cana-de-Açúcar de Alagoas. Para a entidade, nos últimos anos, a União e a Petrobras teriam cometido infração à ordem econômica ao controlar de forma artificial o preço da gasolina em relação ao mercado internacional. Com isso, o valor do etanol teria deixado de ser atrativo, por não ser 70% mais barato que a gasolina. E para manter os consumidores, os produtores do biocombustível deixaram de aplicar reajustes na comercialização. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que desde 2001 não existe lei que regulamente o controle de preços por parte do mercado de combustíveis. Portanto, União e Petrobras não têm responsabilidade por supostos prejuízos nesse caso. Com essa decisão, foi estabelecido precedente importante, porque tramitam na Justiça muitos processos semelhantes. Entregadores de aplicativo vão contar com mais proteção e garantias até o fim da pandemia. A lei com novas regras para atender a esses trabalhadores entrou em vigor nesta quinta-feira. Mais de 1.400.000 entregadores de aplicativo cruzam ruas e avenidas de todo o país diariamente para levar a encomenda até a porta do consumidor. Um serviço que ganhou ainda mais importância durante o período de isolamento social por causa da Covid-19. Mas para os profissionais os riscos são grandes e as condições de trabalho muitas vezes consideradas precárias, a ponto de terem sido questionadas pelo Ministério Público. E no ano passado viralizou na internet o vídeo de um entregador
sendo humilhado pelo dono de um restaurante simplesmente por carregar a bateria do celular do lado de fora do estabelecimento, enquanto aguardava o pedido. Eu tô nesse shopping tem 15 anos. Não vai chegar um motoboy aqui e vai achar que não. Foi durante a pandemia que o número de entregadores de aplicativo deu um salto. Essa atividade acabou ajudando muita gente que ficou sem emprego ou que precisava complementar a renda, mas era executada sem vínculo empregatício ou com vínculo precário, sem a garantia de direitos trabalhistas como o auxílio-acidente. Mas isso deve mudar. A partir de hoje, passam a valer regras emergenciais de proteção a esses trabalhadores enquanto durar a crise sanitária. A lei sancionada nesta quarta-feira prevê que devem ser fornecidos aos entregadores itens básicos como água potável, álcool em gel e máscaras e acesso aos banheiros das empresas. A empresa deve contratar seguro contra acidentes sem franquia. O benefício vale para eventuais ocorrências durante a retirada ou entrega de produtos. O seguro cobre acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte. A indenização será feita pelo seguro da empresa para o qual o funcionário trabalhava no momento do acidente. Se o entregador contrair Covid, a empresa terá que prestar assistência financeira por 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 2 períodos, mediante a apresentação de atestado médico. A lei também prevê regras para os casos de bloqueio, suspensão ou exclusão do trabalhador. Agora, o entregador só poderá ser excluído da plataforma com aviso prévio e justificativa do cancelamento do contrato. Em caso de descumprimento das novas regras, a empresa pode ser multada em até R$ 5.000 por cada infração cometida. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o liminar que pedia para colocar em liberdade empresário preso preventivamente e acusado de liderar esquema de venda de diplomas falsos. O pedido foi negado pelo ministro Humberto Martins, que afirmou que não foi demonstrada a ilegalidade na prisão preventiva. Ao impetrar o habeas corpus no STJ, a defesa do empresário alegou que a denúncia não apresentou elementos concretos que o confirmassem como líder da organização, além de questionar a fundamentação do decreto prisional e pedir a adoção de medidas cautelares diversas. O homem foi preso após a Operação Educate apurar esquema de emissão irregular e vendas de diplomas e certificados no Rio Grande do Sul. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, a venda de diplomas falsos, inclusive de nível superior, tinha como objetivo favorecer pessoas que nem sequer haviam frequentado os cursos. Ao manter a prisão, o ministro Humberto Martins lembrou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que o empresário exerceu o comando da organização criminosa, com a função de colocar em prática um complexo esquema de venda de certificados falsificados, lavagem de dinheiro e outros delitos. Ainda de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, a prisão teve como objetivos garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. O mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma. Veja a seguir os direitos dos consumidores impactados com a suspensão das viagens de navio pelo país. Daqui a pouquinho. O Procon do Rio de Janeiro notificou 2 empresas de cruzeiro marítimo depois de notícias sobre surtos de Covid-19 a bordo das embarcações. O órgão de defesa do consumidor quer saber quais providências vão ser tomadas para conter o avanço da doença durante a prestação de serviços e quais vão ser as medidas para garantir o direito dos clientes. O Procon do Rio de Janeiro questiona quais são as alternativas para os consumidores que tiveram a viagem interrompida. Ele terá o dinheiro de volta? Há possibilidade de remarcação? E para quem ainda tem viagem marcada, se todos estão sendo informados previamente sobre a situação, se a viagem está mantida e até quando tem opção de confirmar o embarque. E em caso de cancelamento, em quanto tempo o cliente será reembolsado? As empresas ofereceram crédito? E se o passageiro fizer essa opção, em quanto tempo poderá usar? As empresas vão ter 10 dias para responder aos questionamentos do órgão de defesa do consumidor.
sobre o surto de Covid-19 a bordo das embarcações, as companhias de viagem vão ter de dizer ainda qual plano para a prevenção da doença havia sido elaborado e por que ele não se mostrou eficiente, já que houve a interrupção momentânea da temporada de cruzeiros, determinada pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro. A suspensão da operação de cruzeiros no Rio de Janeiro vai ocorrer até o dia 21 de janeiro. Até lá, o PROCON vai continuar monitorando a situação para que os direitos dos consumidores não sejam descumpridos. Caso seja verificada infrações, pode ser instaurado um processo administrativo e, ao final da análise, estabelecida uma multa. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a penalidade pode chegar a R$10 milhões. Para falar sobre o direito dos consumidores, eu converso agora com a advogada Nádia Yaroshinsky, a quem, antes de mais nada, dou boa tarde e as boas-vindas aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição, doutora. Boa tarde, eu que agradeço. Doutora, em alguns casos, dependendo das circunstâncias logísticas em relação a esses cruzeiros, pode-se dizer que os navios não teriam completado as viagens por causa da Covid. Cabe indenização ou outra viagem, se for comprovada essa situação? Sim, na verdade, os cruzeiros, os navios, eles vão ter duas opções a partir daí, né? Eles devem oferecer ao passageiro o reembolso integral, se a viagem não tiver acontecido, reembolso proporcional, se a viagem tiver acontecido e for interrompida, ou o passageiro poderá escolher também um voucher. Isso hoje fica a critério do passageiro. Os cruzeiros devem oferecer isso, mas quem escolhe se quer o reembolso ou voucher ou crédito é o passageiro. Temos uma situação específica com relação a essa parte da viagem, essa parte do cruzeiro na estada no navio. Só que o pacote, normalmente, ele abrange também estadia em hotéis. Às vezes a pessoa saiu de uma cidade que não é a dela, por exemplo, eu sou de Brasília, eu embarco em Fortaleza e desembarco em Santos. E a viagem fica prejudicada. Quais os direitos do passageiro em relação a essas outras partes, esses outros trechos da viagem? Bom, a partir do momento que a viagem é interrompida no cruzeiro, a gente poderia aí falar numa responsabilidade também de arcar com os prejuízos decorrentes do restante da viagem. Então, se a pessoa, depois do cruzeiro, teria uma hospedagem num hotel, por exemplo, caberia aí discutir um ressarcimento desse período do hotel que o passageiro não vai usufruir. Então, isso também poderia se discutir, mas aí seria judicialmente a responsabilidade da empresa de cruzeiro. Claro, isso tudo se ficar comprovado alguma culpa do cruzeiro na interrupção da viagem. Existem prazos para que seja feito o ressarcimento? O ressarcimento ele tem que ser feito de forma integral e imediata, essa é a regra. Mas aí a gente precisa também analisar se houve uma interrupção da viagem integral ou parcial. Então, a gente vê que em alguns casos o cruzeiro ficou parado em alguns portos por conta da Covid e seria uma situação diversa, mas a regra seria imediatamente. A gente coloca aí um período razoável de 5 dias que deve ser discutido nas próximas semanas. Como fica a questão do dano moral? O dano moral precisa ser analisado caso a caso, né? Cada caso tem uma especificidade. Então, a gente precisa analisar se houve ali um dano à personalidade daquele passageiro, se ele estava ou não com Covid. Então, são diversas circunstâncias que podem ou não gerar um dano moral. Como estamos falando de situação de pessoas embarcadas em navios especificamente, há alguma legislação específica que trate dessa situação? Não, a gente não tem nenhuma legislação específica para essas situações que estão ocorrendo nos cruzeiros. Mas a gente aplica, por se tratar de uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.
Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui nesses esclarecimentos e vamos continuar acompanhando justamente esse caso que tem chamado bastante atenção, particularmente nesse período de janeiro, esse período que é caracterizado pela necessidade, pela tentativa das pessoas, mesmo em tempo de pandemia, de ter algum tipo de lazer, tentarem viajar. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E veja a seguir, retrospectiva 2021. O Superior Tribunal de Justiça decide que divulgação de mensagens do WhatsApp sem autorização pode gerar indenização. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos dessas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Os colegiados que compõem a área de direito privado do Superior Tribunal de Justiça atingiram a marca de mais de 102 mil decisões proferidas ao longo de 2021. Hoje, na quarta reportagem da retrospectiva STJ, você vai acompanhar o que foi destaque entre esses julgamentos nos meses de setembro e outubro. Em 2021, os ministros do STJ que compõem a terceira e a quarta turmas e também a segunda sessão definiram questões importantes no campo do direito privado, em temas como planos de saúde, custeio de medicamentos, liberdade de informação e direito à privacidade. Como no julgamento da terceira turma, que em setembro definiu divulgação de mensagens de WhatsApp sem autorização pode gerar obrigação de indenizar. Ele faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. O aplicativo de mensagens WhatsApp se transformou numa das principais formas de comunicação. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem autorização de todos os interlocutores, é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor. Na origem do caso, um torcedor foi acusado de postar em redes sociais e de vazar para a imprensa mensagens trocadas em um grupo do WhatsApp, do qual ele participava com outros torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná. Segundo os autos, os textos revelavam opiniões diversas, manifestações de insatisfação e imagens pessoais dos participantes, o que resultou no desligamento de alguns membros do clube. Na primeira instância, o autor da divulgação foi condenado a pagar R$40 mil em danos morais aos integrantes do clube que se sentiram afetados pela atitude. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná sob o fundamento de que houve violação à privacidade dos participantes do grupo que acreditaram que suas conversas ficariam restritas ao âmbito privado. Em recurso ao STJ, o torcedor sustentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores não constitui ato ilícito e que o conteúdo das mensagens era de interesse público. Ao proferir seu voto, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Desta forma, a terceira turma entendeu que, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial. Já em outubro, sob o rito dos recursos repetitivos, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que planos de saúde não têm a obrigação de custear fertilização in vitro. A tese de tema 1067 estabelece que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. O relator dos recursos especiais que representaram a controvérsia foi o ministro Marco Buzzi. Ele considerou que a técnica médica de fecundação, conhecida como fertilização in vitro, não tem cobertura obrigatória, segundo a legislação brasileira e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
O ministro observou que a lei dos planos de saúde exclui a inseminação artificial do plano referência de cobertura obrigatória, mas inclui o planejamento familiar, atribuindo à ANS a competência para regulamentar a matéria. O relator destacou que há 2 resoluções da agência reguladora que se basearam na lei dos planos de saúde para excluir a técnica de inseminação artificial da cobertura obrigatória. Para Marco Buzzi, não é possível entender que a ANS tenha agido de maneira excessiva, pois foi autorizada expressamente pela lei a regulamentar a matéria. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os processos individuais e coletivos que tratavam da mesma controvérsia e estavam suspensos em todo o país à espera da definição do precedente qualificado. E na retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o plenário da Corte decidiu que cada diretório de partido político deve responder pelas respectivas obrigações de forma individual. Quem deve arcar com as dívidas contraídas pelo diretório municipal ou estadual de um partido político? Os próprios ou o Diretório Nacional da Legenda, por considerarem que a questão vem sendo tratada de forma divergente em várias esferas do Poder Judiciário, os partidos políticos PSDB, PT, DEM e PPS afirmam que alguns juízes e tribunais vêm obrigando os diretórios nacionais a arcarem de forma solidária com as despesas de diretórios estaduais e municipais. Na ação, as legendas pedem que o STF declare a constitucionalidade do artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos. O dispositivo foi alterado pela mini-reforma eleitoral de 2009 e estabelece que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário, municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação e exclui a responsabilidade solidária de outros órgãos de direção partidária. O relator, ministro Dias Toffoli, decidiu que a lei é sim constitucional. De acordo com o ministro, a exigência não ofende o caráter nacional dos partidos políticos. Nesse sentido, o relator destacou que a norma é razoável e proporcional e, assim, cada diretório do partido deve responder por suas obrigações de forma individual. Concluo que inexiste incompatibilidade entre a regra de responsabilidade do artigo 15A caput da Lei 9.096/95 e o texto constitucional em vigor. Vale dizer, a regra em questão não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, exigência essa constante do artigo 17, inciso 1 da Constituição, estando fundada por decorrência lógica no princípio da autonomia político-partidária, parágrafo 1º do mesmo artigo 17. Trata-se, portanto, conforme se demonstrou, de opção razoável e proporcional do legislador ordinário, porquanto compatível com o regime de responsabilidade estabelecido desde 1998, artigo 28, parágrafo 3º da Lei 9.096, motivo pelo qual lhe é devida a deferência judicial em respeito ao princípio da separação de poderes. O ministro Nunes Marques julgou procedente em parte a ação. O ministro Alexandre de Moraes já teve um entendimento diferente dos outros 2 ministros, votando pela improcedência da ação. Por maioria, o plenário decidiu que cada diretório do partido deve responder por suas obrigações de forma individual. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau! Thank you.